Hoje eu vou desmistificar alguns pontos aqui, mostrar por que o investidor brasileiro ele tem quase que uma necessidade de ser bem mais ativo do que quando a gente investe nos Estados Unidos. E espero que esse vídeo aqui ajude bastante os investidores que estão começando nos Estados Unidos. Lá no final do vídeo aqui, a gente vai mostrar para vocês um pouco mais a estratégia, né? Os 4 principais pilares e o método que a gente tem aqui dentro da Central do REIT para compor carteira. Então, o que eu espero aqui de vocês? Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, eu recomendo que assistam, né? Porque lá a gente estrutura para vocês, desde o passo a passo ali inicial, né? No primeiro vídeo a gente falou muito ali sobre retorno, rentabilidade. No vídeo de ontem a gente falou muito sobre como defender uma carteira, sobre segurança, diversificação, descorrelação de um portfólio. Isso tudo para chegar no auge aqui, no ápice, que vocês vão entender que lá no final que é um método, né? O método principal aqui que a gente utiliza para compor o nosso portfólio, certo? Vamos lá. Eu chamo atenção, e é claro, né, todo investidor, quando bate o olho nesse gráfico aqui, a primeira coisa que ele faz é olhar para aquela imagem ali, a primeira barra, né, de 11,2%, que é o retorno médio dos REITs, vencendo inclusive ali até o S&P 500 no longo prazo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é lá para a nossa barrinha em laranja, tá? Vocês estão vendo ali o investidor médio que ele obteve 3,6%. E vocês vão entender aqui até o final desse vídeo por que o investidor médio, mesmo ele investindo em todas as outras classes de ativos, ele acaba tendo um retorno inferior. Então a gente vai compreender isso aqui hoje e o quanto que isso custa ali no longo prazo, tá? Mas a primeira métrica que eu quero aqui desmistificar para o investidor, eu sei que isso aqui pode parecer até redundante para quem já investe ali há algum tempo, mas a gente precisa falar que é o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que uma métrica ali que ele leva em consideração 2 fatores que são variáveis. Porque o dividend yield nada mais é do que o dividendo por ação dividido pelo preço da ação. Então o yield ele pode variar tanto pela cotação do ativo, que vai subir ou descer, como ele pode variar pelo dividendo também, porque o dividendo ele pode subir e ele pode ser cortado também. Então a gente precisa entender essa métrica sobre outros aspectos. E é isso que eu quero começar aqui com vocês hoje. Vamos aqui, quem acompanha a gente lá na Academia do REIT, a gente sempre fala aqui de um Bob REIT. O que seria o nosso Bob REIT? Seria ali um REIT que a gente estrutura desde o começo, eu vou mostrando para vocês ali, desde a fundação de um REIT, o Bob ele compra ali suas kitnets, ele vê se a rentabilidade vale a pena ou não, então a gente estrutura tudo isso aqui. Mas o nosso Bob REIT, ele basicamente ele paga 6 dólares e 50 de dividendo todos os anos, e a cotação dele estaria hoje em 100 dólares, né? É fácil da gente compreender aqui que vai ser o quê? O dividendo por ação, que é o 6,50, dividido pelo 100, a gente vai achar um dividend yield de 6,5%. E por que isso aqui é importante? Porque o investidor brasileiro ele tem o costume de buscar yield alto acima de qualquer coisa e não observa que esse dividendo aqui é o dividendo que já passou. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Não quer dizer necessariamente que o Bob REIT vai pagar o mesmo dividendo no ano que vem. Então vamos lá. Passou o segundo ano, o que aconteceu aqui com o Bob REIT? Ele continua pagando 6 dólares e 50 de dividendo. Só que a cotação dele entrou no momento de recessão, a cotação do nosso Bob REIT caiu para 75 dólares. Ou seja, eu vou continuar recebendo 6,50, mas a perspectiva que eu tinha de futuro ali nos concretizou, porque eu acabei perdendo o meu valor principal, que foi o que eu aportei. Se você prestar atenção, eu vou receber 6 dólares e 50, mas eu acabei perdendo ali 25 dólares nessa brincadeira aqui por não prestar atenção. E aí, o que aconteceu com o dividend yield do Bob, né? Ele aumentou, ele saiu de 6,5% para 8,6%. Então, o primeiro ponto que eu ressalto aqui com vocês, que um dividend yield aumentando, não necessariamente você está ganhando dinheiro, tá? Às vezes, e na maioria das vezes, o investidor está perdendo dinheiro quando o yield da carteira dele está aumentando ao longo do tempo, né? Esse yield de face aqui. Mas vamos lá, né? O que aconteceu com o Bob? Lá no ano 3, ele continuou pagando, então a gente vê aqui que o Bob REIT não está aumentando os seus dividendos, mas a cotação dele agora praticamente dobrou. Ele saiu dos 75 dólares e foi lá para os 140 dólares. Eu tive um ganho de capital de 40% sobre ali a cotação que eu acabei pagando no nosso ano 1. Em resumo, nesse caso aqui, que seria lá no ano 2, eu acabei não ganhando o meu dividendo, ou seja, minha renda não aumentou, mas em compensação eu tive sim um ganho de capital de 40%.
E o que aconteceu com o dividend yield do Bob Rate? Ele caiu para 4,6%. Isso aqui é fundamental vocês entenderem, esse ano 1, 2 e o 3 que eu vou mostrar aqui, porque isso vai ser a base da nossa estratégia lá no final desse vídeo aqui, olha que eu mostrei os 4 pilares de investimento em REITs, tá? Isso serve inclusive para outras classes de ativos. Mas lá no nosso ano, eu tenho aqui o ano 1, 2, 3, lá no nosso ano 4, aconteceu que o Bob Reed conseguiu aumentar sim o seu dividendo. Ele saiu de 6 dólares e 50 para 8 dólares. Ou seja, minha renda aumentou e não só isso. Como o dividendo aumentou, o mercado já está precificando mais aumento de dividendo à frente. E aí a cotação do nosso Bob aqui acabou subindo de 140 dólares para 180 dólares. E o que aconteceu com o yield dele? Caiu mais uma vez, de 4,6 para 4,4. Resumo da história aqui. Nesse caso específico do nosso Bob Reed aqui, o dividend yield caindo foi uma excelente estratégia, porque o que aconteceu foi que eu ganhei tanto na valorização das minhas ações, como eu ganhei ali também na valorização do minha renda, né? Que a minha renda ali, ela aumentou ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente entender essa estratégia de dividend yield, porque muito investidor, ele começa a investir hoje tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ele enxerga o yield como se fosse algo fixo. Se esse dividendo aqui fosse algo fixo, em 6 dólares e 50 o resto da vida aqui, daria para a gente montar uma estratégia diferente, é o que eu vou mostrar depois lá, que seria a nossa terceira estratégia, e o REITs que tem uma tendência de manter mais fixos os seus dividendos ali ao longo do tempo. Mas o que a gente observa é que o Bob REIT, inclusive, ele pode cortar esses dividendos aqui. E se ele corta os dividendos, é natural que o seu yield vai subir, ainda que a cotação ali, às vezes, fique estagnada, né? E aqui eu já vou dar para vocês a famosa dica, né? Quem está procurando dica ali, dá um print nessa e manda para os amigos. Essa é a dica dos maiores yields dos REITs hoje nos Estados Unidos. Esse aqui são 3 REITs de hipoteca. Quem acompanhou o final do nosso vídeo de ontem percebeu que o REIT de hipoteca é muito difícil da gente poder fazer uma análise aprofundada neles. Mas hoje o REIT que tem o maior dividend yield é o Invest Mortgage Capital, né, com 28% de dividend yield. O segundo ali, o Orchid Island, código de negociação dele é ORC, com 26%. E em terceiro lugar ali segue o nosso famoso Armor Residential, com 23% ali de dividend yield. Mas olha só, aí o investidor chega e vai aportar nos Estados Unidos. E aí ele olha para a Armor Residential e que sempre teve um yield muito elevado. A gente vê ali na casa de 20%, 24%, mas mesmo em anos anteriores, ali até a pandemia, a gente observa que ele sempre manteve um dividend yield na casa de 10% a 14%. E isso é lógico, é muito atrativo. Mas olha só, aquele investidor que aportou lá em Armor Residential, 10 anos atrás, perdeu mais de 90% do seu capital, né? Ou seja, aquilo que você aportou, que é o que você trabalhou de verdade, para colocar aqui as suas horas de trabalho, você perdeu mais de 90% dela ao longo desse tempo. E isso aconteceu por quê? Se a gente observa aqui, agora eu coloquei a barra em roxo, que é a cotação, na barra em laranja está o dividendo. E aí eu não estou falando de yield, eu estou falando de dividendo pago. A gente observa que eles cortaram em quase 90% os valores pagos lá na comparação com 2012. Valeu a pena? Não valeu muito, né? Porque você perdeu o capital aportado e perdeu o dividendo ali, renda que caiu ao longo do tempo. O segundo REIT aqui, né, que tem um dividend yield muito elevado também, Orchid Island, né? Um dividendo ali de mais de 20%. E sempre foi um dividend yield também muito elevado. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Não são REITs que têm dividendo, né? Não é agora, de agora, que eles têm um dividend yield baixo. O dividend yield desse sempre foi muito alto. E, de novo, a gente vê que em termos de cotação, ou seja, o patrimônio do investidor, ele recuou ali quase 90% nos últimos 10 anos. E de novo, dividendo, né? A gente vê ali a cotação caindo quase 84% e o dividendo acompanhando, né? Ou seja, a cotação ela vai acompanhar o dividendo. E aí você deve se perguntar, né? Por que o dividendo e yield não cai nesse caso aqui? A gente está vendo o dividendo recuando. Se o dividendo cai e a cotação cai na mesma velocidade, o yield se mantém, porque um está ali correlacionado com o outro, nada mais é do que o dividendo dividido pela cotação, né? É aquela historinha. Quanto que é 4 dividido por 2? É a mesma coisa de 2 dividido por 1. Então, assim, você tem um recuo, mas o dividendo continua ali, o yield continua ali
elevado para o investidor, tá? Mas vamos falar aqui de REIT com dividend yield baixo. E aí, certamente você vai falar assim, uma taxa Selic no Brasil de 13,75. Para que eu vou investir em REIT nos Estados Unidos se tem um dividend yield tão ridiculamente baixo como é o caso de Extra Space, né? Já fiz até um vídeo mostrando isso aqui. Essa é a média do dividend yield de Extra Space nos últimos 10 anos. Vocês observam que hoje o yield dele está até alto, né? Porque a gente está num momento de contração, o dividendo não recuou, mas como a cotação acabou recuando agora nos últimos meses, a gente vê que o yield dele está inclusive, uma das maiores médias históricas ali, né? Comparando até com 2020. Mas, historicamente, o yield dele fica na faixa de 2% a 3%, o que é muito baixo e certamente para aquele investidor que está chegando não é nem um pouco atrativo. Mas olha só comigo o quanto que esse REIT entregou de crescimento do valor pago para o investidor. Mais de 1.500%. Então, assim, e esse dividendo, é lógico, né? Ele puxa a cotação. Acompanha comigo aqui nos últimos 10 anos a cotação de Extra Space e a gente vê ali o dividendo pago. Não estou falando de yield, dividendo mesmo pago ali. Enquanto os dividendos cresceram 1.500%, a cotação cresceu 1.000%. E eu chamo a atenção de vocês aqui para um fato interessante, que a cotação de Extra Space ela tende no longo prazo a acompanhar o crescimento dos valores pagos. E a gente sabe que a gente está num momento agora de contração do mercado e a cotação acabou caindo bastante. Inclusive a Extra Space acabou de fazer uma aquisição do Life Storage, né, o LSI, e a gente espera que ele consiga entregar mais crescimento nos valores pagos nos próximos trimestres. E quando a gente sair desse ambiente de contração, é natural que essa valorização do ativo acompanhe. E aí o yield vai cair. Então hoje que eu falo para vocês, hoje é quase que um momento ímpar que a gente tem no mercado, para quem está começando em REITs, de começar a estruturação de uma carteira, né? Porque a gente espera que nos próximos 18 até 36 meses, com a inflação arrefecendo nos Estados Unidos e a taxa de juros descendo, esses REITs apresentem ali uma valorização robusta para o investidor. E aí é lógico que se valoriza, o yield cai, né? Eu vou mostrar para vocês por que no Brasil é muito difícil a gente falar de certas métricas, né? Que você quer ver uma coisa que eu sei que vocês vão se engalfinharem nos comentários, é falar yield on cost. Yield on cost importa? Importa, não importa? Eu diria que no Brasil não importa. Eu vou mostrar para vocês por quê. Esses aqui são os dividendos pagos da Itaúsa. Isso aqui está lá no site da Status Invest, vocês fiquem à vontade lá para pegar, tá? Peguei o máximo aqui desde 2007, agora até 2023. A gente observa que os valores pagos pela Itaúsa, eles oscilam muito, né? É muito complicado, né? Então, você pensar aqui em montar uma estratégia de longo prazo em uma empresa como Itaúsa, assim como a gente vai montar para vocês em REITs, é bem inviável, né? Porque os dividendos oscilam. Se os dividendos oscilam, a gente não pode contar com essa renda. Imagina no momento da pandemia, que é o momento que você mais precisava, né? A gente fechou o comércio, fechou tudo, enfim, várias pessoas ficaram desempregadas. Seria o momento que você mais precisa da sua renda, o REIT corta o dividendo, o Itaúsa corta dividendo. Isso não é muito bacana, né? Então, assim, isso não são REITs resilientes ali para longo prazo. Inclusive, esse é um dos pilares que a gente tem ali. E o que isso custa aqui para nós, né? Eu vou falar aqui para vocês uma métrica chamada Yield on Cost. O que é o Yield on Cost? É o yield com base no que eu paguei. Vou dar um exemplo aqui básico, tá? Eu coloquei BDDC, mas tá errado ali, é Itaúsa, tá? Desconsiderem ali. Lá em 2012, a gente tinha Itaúsa pagando 41 centavos de dividendos, tá? Aqui no gráfico, fiquem à vontade, lá no Status Invest, puxei de lá, tá? E a cotação dela, peguei uma cotação média de fechamento ali de $6, R$6,70. Tem que lembrar que ela oscilou, né, durante o ano também. Mas o yield dela girou na média de 6,1% lá em 2012. Em 2022, aqui eu estou falando só de dividendo que ela pagou, não estou falando de reinvestimento, nada. Esse aqui em 2012, né? Em 2012, o dividendo pago foi 41 centavos, a cotação dela foi em média R$6,70. O yield seria 6,1%. Em 2022, aqui, com o fechamento, ela pagou 61 centavos por ação e o fechamento da cotação dela foi de R$8,50. Então é básico a gente fazer essa conta, né? Eu pego os 61 centavos, divido ali pelos R$8,50, obtenho o yield ali de 7,1%. E aí faz sentido a gente falar yield on cost? O que seria o yield on cost? Seria o dividendo que esse ativo me paga hoje, no caso aqui a Itaúsa, ela está me pagando 61 centavos em 2022,
Eu não peguei 2023 porque seria até injusto, né? A gente ainda tem dividendo aí para receber de Itaúsa durante o ano. Então, peguei o fechamento do ano passado. E a cotação dela com base lá no que eu paguei em 2012. Em 2012, como eu paguei R$ 6,70, o meu yield on cost aqui seria de 9,1%, exatamente. Então, a gente observa aqui que apesar do dividendo ter crescido ao longo desse tempo aqui, ele oscilou bastante, né? Então, assim, esse yield on cost não faz muito sentido em falar em um ativo que oscila dividendos, que é o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu não tenho garantia nenhuma de que em 2023 ela vai pagar o dividendo que ela pagou em 2022. Ela pode pagar, inclusive, mais ou pode pagar menos. Então, a gente não tem essa expectativa. E fazer yield on cost em empresas que oscilam dividendo como a maioria dos analistas no Brasil fala, não faz sentido nenhum a gente falar nesse tipo de métrica aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, faz sentido? Como eu mostrei para vocês, Extra Space é um REIT que a gente tem expectativa de crescimento de dividendo, de valor pago, e a gente tem inclusive um payout bem baixo dele. Então, assim, ele tem segurança no dividendo que ele está pagando, por isso que eu quis trazer esse REIT especificamente para vocês. Lá em 2012, ele pagou durante o ano todinho de 2012 85 centavos de dólar por dividendo. E a cotação dele média de fechamento ali do ano foi em torno de 40 dólares. Com isso, o yield dele era de 2,1%. E aí, certamente, você não quis investir nesse yield aqui, tá? Mas, em 2022, ele pagou 6 dólares por ação para o investidor. E aí, a cotação dele, média de fechamento, foi de 144 dólares. A gente tem um yield aqui de 4%. E o que seria, de novo, né, o nosso famoso yield on cost aqui, o yield com base no que eu paguei. Eu pegaria o dividendo que eu recebi em 2022, que foi 6 dólares, e dividiria ali pela cotação do que eu paguei, ou seja, o valor do que eu realmente paguei lá em 2012. Eu não estou falando de investimento de dividendos, seria só o nosso yield on cost aqui. Nesse caso, a gente observa que eu tenho um yield on cost de 15%. Então, assim, de novo, o meu yield, hoje, ele é muito alto com base no que eu paguei. Mas, se Extra Space ele não tivesse uma perspectiva de crescer dividendos, ou no mínimo manter esse dividendo para os próximos anos, não faria sentido eu fazer esse yield on cost aqui, porque se esse dividendo cai, o meu yield vai cair também, não sei se você concorda comigo. Então eu tenho uma métrica aqui, que no caso aqui é a minha cotação de compra, que ela já está fechada, essa não vai variar mais, que é os meus 40 dólares. Aquele dividendo, sim, ele pode variar. Por isso que em ativos que oscilam dividendos, é quase impossível a gente fazer o yield on cost, porque eu tenho duas métricas oscilando. No caso de um REIT, ou do caso de um ativo que tem perspectiva de manter e crescer dividendo, aí sim faz sentido eu falar nisso aqui, porque o dividendo vai crescer ali ao longo do tempo. E o quanto custa isso aqui para nós, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês, porque falando assim, às vezes eu sei que tem muito investidor que está iniciando, às vezes não vai entender. Eu vou deixar o mais claro possível isso aqui. Lá em 2012, eu Ismael, queria receber 10 salários mínimos. Eu sempre faço essa brincadeira dos 10 salários mínimos. O salário mínimo na época era R$ 620. Esses valores que eu vou falar aqui são bem arredondados. Então, assim, às vezes pode dar uma quebrada em alguns centavos, mas eu arredondei os valores aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês, tá? Lá em 2012, eu queria ter 6.200 dólares, R$ 6.200, perdão. Ou seja, eu queria ter 10 salários mínimos de renda. Por que eu estou trazendo salário mínimo? Porque o salário mínimo é a base ali da nossa comparação durante as últimas lives, quem acompanhou ali. Lá em 2012, a cotação do dólar era em torno de R$ 1,70, R$ 1,80, variava mais ou menos isso aí. Eu receberia, então, ali, dividendos em dólar, 3.542 dólares. Para eu poder receber R$ 6.200 em dividendos, eu precisaria comprar 4.167 ações de Extra Space. Eu teria que desembolsar cerca de R$ 166 mil. É uma quantia grande, né? De novo, um yield baixo, eu preciso ter uma quantia elevada para poder ter uma renda alta, né? Mas vamos falar aqui o quanto que isso me geraria agora em 2022, né? Fechamento ali do ano de 2022. Essas mesmas 4.167 ações compradas lá em 2012, elas me gerariam hoje 25 mil dólares de dividendo. Isso daria em torno de R$ 127.500. Olha só como eu ganhei nesse caso aqui, porque eu ganhei duas pontas. Primeiro, que o dividendo de Extra Space subiu, e segundo,
foi que a gente teve uma valorização do dólar, né? E quem acompanhou a nossa primeira aula sabe que no longo prazo a gente não tem perspectiva de o real se valorizar frente ao dólar. Pode acontecer oscilações, mas falando ali de 10, 20, 30 anos, a tendência natural é que o real se desvalorize, né, em virtude dessa discrepância inflacionária que a gente tem entre as duas moedas. Mas o que eu mais chamo a atenção aqui para o investidor, eu sei que esses 127 mil dólares aqui pode parecer bem interessante, mas é em questão de patrimônio, né? Enquanto você teve ali a sua renda aumentando de 6.200 para 127 mil reais, o seu patrimônio aumentou para 600 mil reais. Isso é um ganho substancial, né? Isso porque eu estou investindo em um REIT que cresce dividendo ali ao longo do tempo. Mas se você ainda não compreendeu o quanto que isso vai influenciar no seu modo de vida, eu vou explicar aqui agora para vocês, tá? Lá em 2000, isso aqui é uma imagem que eu trazendo aqui lá do Melhores Destino, né? Mostrando lá que em março de 2013, uma passagem de São Paulo, por exemplo, para Nova York, custava em torno de R$ 1.300, né? Ou seja, que aqueles R$ 6.200 que eu tinha de renda ali, que seriam os meus 10 salários mínimos, eu conseguiria comprar passagem para 4,5 passagens, né, basicamente ali. Então, levaria a minha família toda e teria que completar para levar o quinto, né? Eu tenho 3 filhos, então teria que dar ali uma completada ainda para poder, da minha renda, para poder levar todo mundo à época, né? 4,5 passagens. E hoje, né? Hoje, uma passagem de São Paulo para Miami, por exemplo, Nova York vai estar mais ou menos esse preço ali, está em torno de R$ 2.350. Isso é a passagem mais econômica, mais barata aqui, então. Com aquele renda que eu tenho ali hoje em Extra Space, de R$ 127.500, eu compraria cerca de 54 passagens. A gente viu aqui que nesse caso, aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu consegui garantir o meu padrão de vida. E não só isso, eu consegui subir o meu padrão de vida ali ao longo do tempo. Isso aqui é essencial, principalmente para aquele investidor que já está em fase de aposentadoria. Imagina você, 65 anos, imagina aí minha mãe, por exemplo, eu monto a carteira para minha mãe só em dólar, não faz sentido eu montar uma carteira para ela em real. Por quê? Porque eu espero que os REITs ali que ela que está investindo na carteira dela aumente os seus dividendos e eleve o padrão de vida dela ao longo do tempo, né? Com 65, com 75, 85, com 95 anos, ela tem um padrão de vida muito melhor do que o que ela tem hoje entrando na aposentadoria. Então, se eu monto uma carteira em ativos que não crescem dividendos, a tendência natural é ela perder poder de compra e ficar cada dia mais pobre, né? Nesse caso específico aqui, eu quis trazer a Extra Space porque fica bem claro para o investidor como ele foi um REIT que conseguiu aumentar o seu patrimônio e garantir o seu poder de compra ali ao longo do tempo, inclusive incrementando bastante ali o seu padrão de vida, né? Enquanto a gente observa ali, em Itaúsa, eu quero trazer aqui para vocês esse exemplo específico, tá? A gente observa aqui em Itaúsa, eu quis trazer aqui o dividendo dele em 2012 ali, né? De novo, vocês pegam lá no Status Invest, que foi de 0,4137, ou seja, quase 41 centavos ali que ela pagou por ação. E aí, você adotou a estratégia seguinte: você pensou assim, eu vou investir em Extra Space lá nos Estados Unidos, que me paga 3% de dividend yield, enquanto eu tenho Itaúsa no Brasil aqui, me pagando seus 6, 7%. É mais vantajoso investir em Itaúsa, correto? Vamos ver aqui essa conclusão? Lá em 2012, você então decidiu que você queria ter os mesmos R$ 6.200 de dividendo ali, que seria para você viajar, aproveitar a sua vida, seus 10 salários. E você teria ali, é lógico, à época você teria o mesmo dividendo em dólar, né? Os mesmos 3.400 e 3.500 dólares ali de dividendo. Você precisaria comprar 14.986 ações. Isso seria em torno de R$ 93 mil. Lembra comigo que para ter essa mesma renda aqui, eu precisaria comprar quase R$ 150 mil em Extra Space. E aí, certamente você pensou, eu vou ter a mesma renda, precisando investir menos. Isso é o sonho de qualquer investidor, né? É ter uma renda elevada, investindo pouco. Mas, o que a gente observa aqui lá em 2022 agora, né, com o fechamento? Essas mesmas 14.900 ações, elas me geraram um dividendo fechado em 2022 de R$ 9.201. Ou seja, em termos de real aqui, eu obtive uma valorização no meu dividendo, né? Mas isso não quer dizer que vai ser a mesma coisa em 2023. Como eu falei, a gente não tem essa perspectiva porque os dividendos oscilam. Mas, quando a gente observa em dólar, o seu poder de compra em dólar perdeu, porque o real se desvalorizou frente ao dólar. Então, apesar de você receber até um dividendo maior em real, em dólar você está recebendo menos porque o dólar se desvalorizou.
e o seu patrimônio ali, 125 mil reais. E certamente você iria lá no grupo do WhatsApp da tua família, dos teus amigos, seu grupo de WhatsApp de investimento, e falaria, pô, ganhei, o meu dividendo em Itaúsa aumentou e o meu valor ali, ou seja, a minha valorização dos ativos ali que eu tive, né, minhas 14 mil ações, aumentou também, saiu de 93 mil reais lá em 2012, hoje eu tenho 125 mil reais em Itaúsa. Mas será que você conseguiu vencer da inflação? Lembra aqui comigo que no primeiro vídeo aqui da nossa série eu falei que o nosso benchmark, a nossa referência é a inflação. Não adianta nada você vencer milhões de indexadores se a inflação está comendo o seu dinheiro, né? E aí, a gente observa o seguinte, vou trazer aqui de novo, né? Lembra que a minha renda agora aqui em Itaúsa é de R$ 9.200. E lá em 2012 era 6.200. Se eu pegar esse aqui, isso inclusive aqui é uma calculadora lá do Banco Central, digita lá no Banco Central, calculadora, vocês vão poder fazer essa mesma simulação que eu fiz aqui. Se vocês observarem ali, o valor nominal de R$ 6.200 aplicado em 2012 para ser corrigido pela inflação, hoje precisaria ser R$ 11.855. Você está recebendo R$ 9.200, ou seja, a sua renda não acompanhou a inflação. Segundo ponto, né, seria a valorização do seu patrimônio. Lembra aqui comigo que lá em Itaúsa, hoje, eu teria 125 mil reais em Itaúsa. Só que, para acompanhar aquele investimento que eu fiz, para acompanhar minimamente a inflação, seria necessário 177 mil reais. Resumo da ópera aqui. Você perdeu tanto na sua renda, que ela não conseguiu acompanhar a inflação, quanto no seu patrimônio, que não conseguiu se valorizar. É por isso que eu falo, montar a carteira de investimento nesses tipos de ativo, que seriam os famosos pagadores de dividendo no Brasil, eu montaria, mas eu montaria para mim, né? Porque eu sou um investidor mais ativo. Mas para minha mãe, para minha tia, né? Enfim, para aquela pessoa ali que já está na idade de aposentadoria, eu diria que é quase loucura você pensar em montar uma carteira de aposentadoria se você não está fazendo aporte constante ainda. Você vai viver eternamente escravo de reinvestir os seus dividendos. E aí entra aquela máxima que eu falo para diversos investidores. Não adianta você viver pobre e morrer rico, né? Eu acredito que a maioria de vocês quer aproveitar a vida e quer comprar passagem de avião para poder viajar também, né? E, de novo, aqueles R$ 9.200 que a gente teve lá em Itaúsa agora, não compra nem mais 4 passagens de avião do Brasil para os Estados Unidos, mostrando novamente que a gente perdeu o poder de compra, a gente não conseguiu, a renda aqui no caso de Itaúsa, não conseguiu sequer acompanhar ali a inflação ao longo do tempo, tá? Mas pior do que você escolher um ativo que não cresce dividendo, é você escolher um ativo que cai dividendo, né? E aqui está um exemplo clássico, que é o AGNC. E por que eu estou comentando de AGNC? Muitos investidores sempre me questionam ali sobre esse REIT, né? Eu diria ali que é um dos REITs mais perguntados quando eu abro caixinha de perguntas, é sobre a GNC, por diversos fatores. Um, porque ele tem um dividend yield elevado, e segundo, porque ele faz pagamento de dividendo mensal. Isso é extremamente atraente ali para o investidor que está chegando hoje nos Estados Unidos, né? É o dividendo mensal. Ao meu ver, isso não faz muita diferença o fluxo de dividendo, porque assim, o REIT só está dividindo ali, em vez de pagar em 4 vezes ao ano, ele está pagando em 12. Só aumenta a quantidade de parcelas. Mas o investidor gosta disso, né? Vamos lá. Vamos pegar daquele exemplo nosso aqui de novo? Olha só, lembra que lá em Itaúsa eu ia precisar em torno de 80 mil reais, né, 70 mil reais ali em Itaúsa para poder obter o mesmo R$ 6.200 de renda. Aí você achou um ativo lá nos Estados Unidos, um REIT, em 2012, que você precisaria de uma quantidade menor ainda de dinheiro para poder obter os mesmos R$ 6.200. Nesse caso aqui em GNC, com 24 mil reais aqui, cerca de 25 mil reais, você obteria os mesmos 10 salários mínimos. E aí você falou, melhor ainda, né? Se Itaúsa já era bom, esse aqui é a premiação, né, que a gente vai ter aqui. E aí, para obter os R$ 6.200, eu precisaria comprar em 2012 cerca de 885 ações de AGNC. Eu obteria meus R$ 612, né? À época, a GNC pagava ali $4 por ação, né? Então, R$ 6.200. Lembra aqui que em Extra Space eu precisaria de R$ 166 mil reais? Aqui em GNC, 24 mil. Nem de longe eu investiguei em Extra Space, né? Voltaria aqui para a GNC. Só que hoje aqui, a gente tem um crescimento anual de dividendos aqui negativos em 12% no caso de GNC. Ele pagou em 2022 $1,44 por ação. Ou seja,
aquelas 885 ações que eu comprei de GNC pagariam $1.247. Então, eu não consegui manter o meu padrão em dólar. Então, mesmo eu indo para os Estados Unidos, mesmo eu tentando me proteger em dólar, eu escolhi um ativo ruim que me permitiu ali ter um decréscimo na minha renda. E por incrível que pareça, o seu dividendo real acabou subindo, né? Isso porque o dólar ali se valorizou muito frente ao real nesse meio tempo, né? Mas a gente sabe que esses R$ 6.500 de hoje não é os mesmos R$ 6.200 de 2012, né, em virtude ali da inflação. E aí, de novo, o principal, sabe qual seria o seu patrimônio hoje em dólar investido em AGNC? $885. Olha só, você pegou quase $25.000, e esses $25.000 são frutos do seu trabalho, tá? São aquelas horas ali que você passou aturando cliente ou aturando um chefe. São essas horas que você passou aqui, jogou todas elas fora praticamente aqui, investindo em um ativo ruim que teve uma queda substancial ali da renda, né? E isso é o que aconteceu com a GNC ali, né? A gente viu ali que a cotação dele caiu cerca de 60% nesse meio tempo, enquanto os seus dividendos ali se desvalorizaram cerca de 90%. A desvalorização razoável aqui na nossa renda ao longo do tempo, né? E por que que o investidor ele acaba perdendo dinheiro desse jeito aqui, né? Mas o que se baseia a nossa estratégia? Aquele método ali, né? Que eu venho falando aqui para vocês. Eles se baseiam em 4 pilares principais, tá? Primeiro deles, a gente tem que entender que tem REIT, que ele é mais focado em crescimento. O que é crescimento? Vocês já devem ter visto falar que o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar 95% do seu lucro caixa ali para o investidor na forma de dividendo. O REIT ele é obrigado a pagar 90% do lucro, mas ele tem uma parte muito grande ali que entra como despesa, que seria depreciação. Isso eu explico lá no módulo 2, no FFO, como a gente faz esse cálculo aqui. Então, existe REITs hoje nos Estados Unidos que tem um payout muito baixo. Tem REIT hoje com payout de 40%, 50%. Em resumo, ele consegue reter uma quantidade muito grande do seu lucro para poder fazer reinvestimento. E essa estratégia é interessante porque a gente tem que lembrar que nos REITs a gente tem um imposto sobre dividendo, mas a gente tem isenção do ganho de capital. Então, quando a gente foca em REITs que tem focados em ganho de capital, a gente consegue, inclusive, ser mais eficiente na parte tributária. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é Equinix. O que a gente observa aqui, na linha em roxo aqui, é os últimos 10 anos de Equinix, né, em torno de 340% ali de retorno para o investidor, e aqui é só 240%, isso aqui é só a cotação. Então, se você compra lá em 2012, tivesse ele hoje, 2023, você apareceria lá no seu home broker uma valorização de 240%. Mas a gente tem que lembrar que esse REIT também entregou dividendos para o investidor no meio do caminho. É lógico, um dividendo yield baixo, mas entregou dividendo. E essa barra em laranja aqui mostra o retorno total. Nesse caso aqui, a gente já está incluindo a cotação mais o fluxo de dividendos ali ao longo do tempo. Em resumo aqui, o que a gente observa é que Equinix ele não é um REIT para aquele investidor que está buscando dividend yield elevado. E ele tem um crescimento de dividendo um pouco mais fraco quando comparado com outros REITs. Eu diria que ele cresce seus dividendos, mas não tão fortemente quanto o Extra Space, por exemplo, que eu mostrei. Nesse caso específico, a gente vê que a Equinix entregou um crescimento de dividendo de 94% nos últimos anos. Garantiu sim, né, porque a inflação dos Estados Unidos nesse período foi de 28%, mas em compensação, o que a gente vê é que grande parte do retorno foi sim através da valorização. Então, Equinix, que eu mostro para vocês, que nesses últimos anos ele é um REIT para aquele investidor focado em ganho de capital, em crescimento, em valorização dos seus ativos. Inclusive, ele teve uma valorização muito superior ali ao VNQ. Mas quando a gente olha o dividend yield, isso aqui vocês pegam ali, né, na barrinha ali vermelha, a gente observa que o yield dele hoje, por exemplo, é 1,9%. E aí, de novo, o investidor vem me perguntar, vale a pena investir nesse tipo de REIT com dividend yield de quase 2%, menos de 2%, na verdade? E aí você vai falar que não, né? Porque no Brasil a gente tem yield muito maior. Mas vocês observaram que Equinix ele não é um REIT para aquele investidor que está querendo ganhar um dividendo muito elevado, ou quer um yield muito elevado, ou que espera um crescimento de dividendo ali muito substancial. Na verdade, ele tem um crescimento de dividendo ali bem interessante para o investidor, né? Acima da inflação, mas não é tão forte quanto outros REITs, como a American Tower, como o próprio Extra Space que eu citei ali, né?
E outros REITs aqui, né? A gente tem outra classe de REIT, que é outra estratégia que a gente adota, que chama os REITs resilientes, né? Que são os militares, né? São REITs que aguentam porrada, que aguentam o tranco em momento de crise. Por que a Equinix ele não entra dentro dos nossos REITs resilientes? É um REIT de tecnologia, né? A gente tem ali o setor de tecnologia, ele é muito disruptivo. Inclusive os REITs, a gente, na hora de fazer o balanceamento dentro da academia do REIT, a gente tende a fazer um balanceamento ponderando esses REITs de tecnologia de um modo diferente que os ETFs fazem para os investidores. Mas os REITs resilientes são aqueles REITs com crise ou sem crise, eles vão crescer os dividendos. Exemplo clássico, Realty Income, 28 anos crescendo seus dividendos ali, uma média de 4,4%. Nesse mesmo período, a inflação dos Estados Unidos foi em média 2,2%, mesmo com a inflação alta que a gente tem hoje, a inflação média anualizada foi 2,2%. Basicamente, o que o Nix faz aqui para o investidor é entregar um crescimento de dividendo acima da inflação e vencendo as crises, né? Venceu aqui a crise do subprime, venceu a pandemia, está vencendo agora, né, esse momento de contração que a gente tem, venceu ali a bolha das .coms ali no começo dos anos 2000, né? É um REIT resiliente ali no longo prazo. E, de novo, esses REITs resilientes, eles costumam ter um yield um pouco mais elevado, o Realty Income vai ter ali na casa de 4%. E por que o yield dele não é maior? Porque para ser maior, a cotação dele tinha que cair mais. Mas o mercado, ele busca qualidade. O Realty Income é um REIT de qualidade. E a gente vê ali, na cotação, né, nos últimos 28 anos ali, ele entregou 710% de valorização do ativo. Isso aqui é a valorização que aparece lá no site. Mas, em compensação, quando a gente inclui os dividendos aqui, ele entregou mais de 5.000% de retorno para o investidor, tá? E aqui, a gente vê que o Realty Income, né, comparando ali desde 2006, ele venceu sim o VNQ, né? É um REIT clássico, um REIT resiliente, é o nosso famoso arroz com feijão, contratos net lease de longo prazo, consegue defender a carteira, e que entregou uma valorização, um retorno ali médio para o investidor de 680%, enquanto o VNQ ali um retorno de 273%. Em resumo, aqui, a Equinix o Realty Income conseguiu proteger o investidor ao longo do tempo, principalmente no retorno ali dos dividendos, né? E aí, de novo, né? Aí eu expliquei para vocês aquela estratégia, mas existe sim aquele investidor focado em dividendo, que gosta de dividend yield elevado, tá? Eu, pessoalmente, eu não gosto tanto dessa estratégia, e quando a gente estrutura ali o portfólio do pessoal dentro da academia do REIT, dos investidores, a gente tende a ponderar bem, com uma porcentagem bem menor nesse tipo de estratégia aqui. Geralmente é para aquele investidor que já está viajando, já tem um portfólio mais elevado, né? De repente você já investe nos Estados Unidos, já tem uma renda alta lá e já quer usufruir desse dividendo mais de imediato aí. Meu caso, por exemplo, como eu já invisto há mais tempo, eu não preciso dessa estratégia aqui dentro da minha carteira, porque os dividendos que eu recebo, meu yield on cost em diversos REITs, consegue me permitir viajar. Mas a estratégia de dividendo, basicamente, ela é focada em REITs que tem um dividend yield mais elevado. E o yield elevado não é o yield de 10, 15, 20%. Geralmente, esses yields elevados, eles vão ficar ali na casa de 5 até 7, 8% aqui, tá? Isso em momento aqui de baixo que a gente está, porque em momentos de alta não passa de 6%. Um exemplo clássico aqui é Spirit, né? Spirit, a gente faz essa análise para vocês, a gente vê que desde ali de 2016, hoje que 8 anos ali, a cotação dele quase não se valorizou, né? Então 11% ali, é quase que um sobe e desce, mas como ele tem um yield elevado, ele acaba entregando um retorno maior para o investidor na forma de dividendo. A gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de retorno: retorno no dividendo e retorno na valorização, no nosso ganho de capital. Nesse caso aqui específico, Spirit não é um REIT para aquele investidor que buscava um ganho de capital substancial. Ele era para aquele investidor que buscava ali um dividendo mais elevado. E por que eu estou comentando isso aqui? Muitos investidores investem nos Estados Unidos e aí ele quer um dividend yield elevado e ao mesmo tempo ele quer que o REIT se valorize na carteira dele. É aquela coisa, você escolhe um ou você escolhe outro, né? Eu expliquei, Equinix você não vai ter um dividend yield elevado, mas em compensação o ganho de capital dele é elevado. Quando a gente fala de Spirit, ele já é o contrário. Ele não tem ganho de capital, quase bem fraco aqui ao longo do tempo, mas em compensação o yield dele é bem maior, entregando um retorno para o investidor na forma de dividendo. E aqui eu mostro para vocês o dividendo de Spirit, tá? Geralmente, esses REITs aqui, pagadores de dividendo, né, que a gente chama aqui a nossa carteira de dividendo,
a gente tem um cuidado em escolher REITs que não tenham um corte de dividendo. E eu quero trazer aqui Spirit para vocês especificamente, porque em 2018 para 2019 ele mudou a gestão. Ele era um REIT até 2018, agora 2019 ele é outro. Reduziu muito o payout, que está tentando retomar o crescimento dos dividendos, né? Inclusive eles falam ali que o propósito deles é no longo prazo ser ali o primo próximo de Root Income, né? Mas a gente vê que está no começo dessa caminhada ainda. Só que o Root Income, ele precisou dar o primeiro passo dele para poder entregar 28 anos de crescimento. Então a gente espera que Spirit aqui tenha uma resiliência maior no crescimento dos seus dividendos nos próximos anos. Não é um crescimento muito robusto, como é o caso de Exospace, mas em compensação ele entrega muito para o investidor na forma de dividendo no exato momento. Isso aqui vai ter investidor que vai gostar, talvez tenha investidor que não gosta, tá? É muito ali de caso a caso, por isso que a gente precisa analisar o portfólio de cada um ali, analisar a estratégia, e a gente faz isso dentro da academia do REIT, tá? E a outra estratégia aqui, que é a estratégia de value invest, estratégia de valor. Essa aqui é que a maioria dos investidores adotam sem saber o que está fazendo. É a mais arriscada de todas. Eu diria aqui que 10 a 15% no máximo dos investidores que a gente montou carteira, a gente incluiu a estratégia de value investing. A maioria esmagadora nem chega a incluir essa estratégia dentro do seu portfólio, tá? E aqui são REITs que estão desvalorizados, que estão muito abaixo do seu valor justo. Um exemplo clássico aqui é PR Properties, né? É um REIT bem arriscado, eu diria até, né? Fez um corte de dividendo ali substancial ali em 2020. A gente tem que lembrar que é PR Properties. Ele é um REIT de entretenimento, metade do seu portfólio são cinemas, o cinema AMC entrou com pedido de falência, mas voltou, o cinema Regal na Inglaterra entrou com pedido de falência recentemente. É um REIT que é interessante para quem gosta de value invest em virtude do volume de caixa que eles possuem, então conseguem entregar um crescimento, tem a possibilidade de entregar crescimento, mas hoje eles decidiram reduzir o seu payout ali, né, para poder ser mais conservador. Na nossa variação aqui, hoje, PR Properties teria um potencial de estar no mínimo em $50, e a gente acha que, retornando seus dividendos ao patamar anterior, e que ele tem potencial, porque ele tem caixa, e ele tem fluxo de receita, que permitiria ele voltar os dividendos ao patamar de 2019, a cotação dele poderia passar dos $70. Aí, de novo, é um REIT para fazer value investing, tá? Isso aqui é uma porcentagem bem menor da carteira. Se a gente observar aqui, ele tem potencial de quase dobrar o capital. Aí eu sei que vocês vão lá investir hoje em EPR Properties. Eu não estou recomendando investir ele, tá? Porque isso aqui, na hora de compor a carteira de vocês lá dentro da academia do REIT, eu vou mostrar exatamente como que a gente vai ponderar ele e a porcentagem, valor, valuation, tudo como que a gente vai fazer o cálculo aqui na hora de fazer a ponderação desse REIT aqui dentro da nossa carteira. Lembra aqui comigo, olha só, os REITs eles tiveram um retorno médio de 11,2%. A gente tem ali o mercado emergente com 10%, S&P 500, 9,5%, small cap, enfim, até renda fixa, né? O investidor médio ali, ele só ganhou das commodities e da inflação, né? E de deixar o dinheiro em caixa ali também. Mas na média, o investidor comum, ele teve um retorno médio de 3,6%. Por que esse retorno, apesar de ele investir em todas as classes de ativos, ele tem um retorno mais baixo? Primeiro, não sabe o que está fazendo, não tem uma estratégia bem definida, tá? Investe em um REIT sem ter a mínima ideia do que está fazendo. Eu vejo isso direto, investidores falando para mim, eu estou comprando mais MPW, eu estou comprando mais MPW. E aí o REIT está lá respondendo processo de corrupção em Malta, eu estou comprando MPW. O REIT vende hospital abaixo do valor justo, eu estou comprando MPW. Então não sabe o que está fazendo e vai perdendo dinheiro ao longo do tempo com isso, entendeu? Então, assim, essa é a estratégia clássica. E segunda é o que eu falo, de seguir dica, né? Seguir dica é melhor você colocar o dinheiro na poupança do que seguir dica de WhatsApp, enfim. Mas o investidor comum, o que ele mais gosta é dessa estratégia aqui, que é Value Investing. É o nosso famoso OIBR, né? Quem não tem um grupo de WhatsApp que o pessoal passa o dia inteiro especulando enquanto vai chegar a cotação de OIBR, enquanto ninguém fala de VEG, ninguém fala de empresas boas no Brasil, né? Tá todo mundo ali especulando de OIBR, mas enfim, o investidor ele acaba perdendo dinheiro por isso e perde tempo, né? Vocês vão entender como que o tempo ele é crucial, né? Aquele investidor comum, olha só, eu peguei aqui um investidor que ele aporta $500 ali todo mês, sagradamente, né? Em média ali todo mês ele vai lá e aporta seus $500. Ele pegou e investiu seguindo aquela regra ali que eu falei para vocês, é o famoso que eu chamo aqui de investidor IBR, investidor comum. Em 10 anos, ele conseguiu uma rentabilidade de $71.800. Já o investidor mais seguro teve uma rentabilidade de $6.400.
Eu sei que isso pode parecer pouca diferença, mas se vocês vão observar que com o passar do tempo, essa diferença tende a aumentar, né? Se você continuar aportando os mesmos US$ 500, é lógico, geralmente você vai aumentar o seu aporte, né? Porque o seu salário aumenta, a inflação aumenta, mas eu quero demonstrar aqui, só em valores numéricos aqui, em 20 anos, aquele investidor comum obteve US$ 174 mil, enquanto o investidor mais seguro ali que aportou em REITs de forma estratégica, ele obteve ali US$ 414 mil. Em 30 anos, essa diferença já chega a quase US$ 1 milhão ali, né? E o que mais chama atenção em 40 anos, né? De novo, o investidor comum acaba obtendo em torno de US$ 527 mil, enquanto aquele investidor mais seguro ali, né, que seguiu a estratégia correta, certinho, seguiu ali o passo a passo e fez o certo, teve cerca de 3 milhões e 800 mil. Mas sabe o que mais chama atenção aqui, ao meu ver? Não é isso, porque 40 anos investindo, você não tem mais tempo de voltar atrás, né? Se você investiu ali da forma errada, acabou. Seu tempo ali já passou, já era, né? Não tem mais uma forma ali de você continuar e falar assim, vou voltar agora. Agora que você deixa para o seu filho, para o seu neto, ensina eles, né? Tenta ensinar eles, porque seu tempo já passou. E o quanto que isso vai influenciar na renda do investidor? Eu peguei um yield médio aqui de 6%. Peguei essa tabela aqui, né? Eu não estou falando aqui de crescimento de dividendo, estou considerando que o seu yield on cost ele vai ser de 6% sempre, tá? Então, se vocês observarem ali, a tendência no longo prazo é o nosso yield on cost subir, mas aqui eu maneirei a mão aqui, deixei um yield on cost de 6%. O investidor comum ali, depois de 10 anos, ele vai ter uma renda média de US$ 4.300, enquanto o investidor mais seguro ali em torno de 6.300. Em 20 anos, essa diferença já é descomunal, né? Aliás, eu coloquei ele errado, perdão, não é US$ 1.000, não, ele é US$ 10.000, tá? Então vai ser de US$ 10.000 ali, enquanto o investidor seguro ali vai ter em torno de US$ 24.000. Em 30 anos, essa diferença ali, olha aqui comigo, já é quase US$ 60.000, tá? Só a diferença que a gente tem de renda entre os dois. Em 40 anos, essa diferença é brutal, tá? Se a gente for colocar aqui inflação, esse investidor comum, dificilmente ele consegue acompanhar a inflação no longo prazo na sua renda. Já o investidor seguro aqui, ele consegue acompanhar a inflação no longo prazo. Esses 10 mil, esses US$ 6.300 aqui, se a gente for aplicar ainda a taxa de crescimento de dividendos aqui, é lógico que isso vai ser um valor muito superior ao que a gente colocou aqui de US$ 232 mil, tá? Eu estou colocando eles aqui só para a gente não fugir muito daquele yield que eu citei ali anteriormente para vocês. Isso é importante para a gente entender aqui na hora de montar uma estratégia, o quanto que isso vai te custar no longo prazo, montar uma estratégia certa e montar uma estratégia errada.